Diagnóstico diferencial de cocos gram-negativos. Quando nós pensamos no diagnóstico diferencial de cocos gram-negativos, nós devemos nos lembrar de que nós estamos pensando aqui, ó, principalmente nas mais sérias, tá? Essas bactérias são bactérias imóveis que apresentam catalase e oxidase. Elas requerem um meio enriquecido para crescer. Elas não são capazes de fazer hemólise, são facilmente desidratáveis, então morrem se sofrerem desidratação. E essas bactérias são consideradas fastidiosas. Por quê? Porque elas crescem lentamente. Então, para fazer o diagnóstico dos cocos gram-negativos, nós começamos com a prova da oxidase. A prova da oxidase vai mostrar para a gente se a bactéria é capaz de fazer respiração celular, certo? Aí nós vamos perceber, se for um coco gram-negativo, que a Acinetobacter não consegue, e as colônias que ficarem escuras é porque são positivas, e aí nós faremos a prova da catalase. Se houver a formação de bolhas na prova da catalase, é porque a minha bactéria é catalase positiva, aí nós faremos a prova da oxidação e fermentação, e de novo a Neisseria, as Neisserias, na verdade, elas conseguem fazer oxidação. Então, aqui na chave de identificação, basicamente, nós faríamos este caminho aqui, né? De baixo para cima. A Neisseria, ela faz oxidação, ela é catalase positiva, ela é oxidase negativa e ela é um coco gram-negativo. E assim nós fechamos o diagnóstico de Neisserias, certo? Mas não são só essas características que nós temos que garantir, né, que averiguar para ver se a bactéria é essa mesma. Por isso, nós vamos começar a falar aos poucos de cada uma delas. A gente começa com a Neisseria gonorrhoeae. A Neisseria gonorrhoeae, ela é conhecida como gonococo. Ela vai causar principalmente infecções no epitélio do trato genital. Prestem atenção, por favor, ela não é microbiota do trato genital. Toda vez que ela está presente é para estar causando uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Como eu disse para vocês, são bactérias sensíveis à desidratação, então temos que tomar cuidado na hora da coleta para não perder a amostra. Uma bactéria fastidiosa que cresce lentamente, é super exigente nutricionalmente, é imóvel e ela é uma anaeróbia facultativa, então ela consegue fazer tanto fermentação quanto oxidação. E a gente vai usar essas características para fazer o diagnóstico e a identificação da Neisseria gonorrhoeae. Então, vamos começar com as manifestações clínicas. Então, a gente pode ver que as mulheres podem apresentar a uretrite gonocócica aguda, que é o quê? Uma infecção da uretra caracterizada por disúria e corrimento uretral. Disúria é dificuldade a urinar com ardor, queimação e até sai sangue e saem poucas gotas de urina. Por que isso acontece? Porque a uretra está tão infeccionada que diminui a luz da uretra, dificultando a saída de urina, certo? Além da uretrite gonocócica aguda, as mulheres também podem apresentar blenorragia vaginal intensa. E por que isso acontece? Se houver uma infecção vaginal causada pela bactéria, não apenas uretral, então essa blenorragia é caracterizada por um corrimento extremamente volumoso e mal cheiroso. Sangramento fora do período menstrual também pode acontecer. Disseminação para a pelve, com dores pélvicas, abdominais e até mesmo abscessos ovarianos. Se esses abscessos ovarianos acontecerem, é possível que a mulher, inclusive, fique incapaz de engravidar posteriormente, que pode gerar um dano grave ao ovário. Os homens podem apresentar a uretrite gonocócica aguda também, caracterizada por disúria e corrimento uretral, só que no caso do homem, esse corrimento uretral, devido à uretra masculina ser muito mais extensa do que a feminina, esse corrimento, ele geralmente resseca na ponta da uretra, fazendo com que haja a formação de um tampão. Então, o homem à noite não urina, porque ele vai acabar dormindo. Então, você diz que esse paciente apresenta pela manhã o que a gente chama de gota matinal, tá?
que é na verdade, uma obstrução, porque esse corrimento na ponta da uretra masculina, ele está ressecado. Os homens também podem apresentar dor ou inchaço em um dos testículos ou nos dois testículos, certo? Epididimite, inflamação do epidídimo, que pode inclusive levar o homem à esterilidade. Prostatite, que vai levar a dificuldade em urinar e também dificuldade de ereção. E abscesso periuretral. No caso do abscesso periuretral, é uma doença que demora para se desenvolver, não é tão rápida. O que vai acabar acontecendo? Você tem uma inflamação da uretra tão grande e que faz com que a uretra fique tão comprometida que você tem a necrose de uma parte dessa uretra e o tecido vai se abrindo, certo? É muito feio de se ver quando isso acontece. Se houver um abscesso periuretral, em alguns casos é necessário fazer a amputação do pênis do paciente. Vamos nos lembrar que isso acontece com pacientes que ficam vários dias apresentando a uretrite com obstrução e não procuram ajuda médica nem tratamento. Ambos os pacientes podem apresentar, tanto homens quanto mulheres, proctite aguda, basta ter sexo anal para que você tenha a manifestação. E a gente vai ver o que? Dor, prurido intenso, que é coceira, tenesmo, que são o que? Contrações involuntárias da região anal e secreção purulenta também sendo liberada pelo ânus. Pode acontecer infecção disseminada, nesse caso o paciente ou a paciente pode apresentar febre, lesões cutâneas, artralgia e artrite supurativa. E existe também a possibilidade de oftalmia gonocócica. Isso acontece quando a bactéria presente na secreção genital, ela entra em contato com os olhos. Isso pode acontecer na hora do parto, caso a mãe seja uma mãe contaminada, certo? Para evitar que isso aconteça, o que nós fazemos? Toda criança nascida de parto normal em hospitais públicos ou privados no Brasil, por lei, devem receber uma solução com colírio de nitrato de prata 1% para eliminar a bactéria caso ela esteja presente. Além do parto, uma outra forma de infecção é a autoinoculação. Nesse caso, o paciente que tem a bactéria presente na sua própria secreção genital acaba se contaminando. E existe também a possibilidade da oftalmia gonocócica ser considerada uma IST ou uma DST, uma infecção sexualmente transmissível. Quando isso acontece? Quando, durante a relação sexual, a secreção genital de outro indivíduo entrar em contato com os olhos desta pessoa e isso vai gerar, então, desenvolvimento da doença, que é caracterizada por cegueira progressiva. Por esses motivos, nós deveremos, então, fazer o nosso diagnóstico. Não podemos esquecer que também existe a possibilidade do paciente apresentar faringite gonocócica, certo? Neste caso, devido a sexo oral, e a bactéria vai se instalar na garganta, gerando uma faringite. Vamos, então, falar agora do diagnóstico laboratorial. Quando nós falamos do diagnóstico laboratorial, a primeira coisa que nós devemos pensar é como fazer a coleta das amostras. Uma vez que essa bactéria é uma bactéria extremamente sensível à desidratação. Por esse motivo, para fazer a coleta, nós usamos suaves de Dacron ou Rayon, certo? Que são suaves especiais que dificultam a desidratação da amostra. E, além disso, essa amostra deve ser colocada num meio de transporte, preferencialmente meio de Stewart. Qual amostra eu vou poder coletar? Secreção genital, secreção retal, secreção faríngea, uretral, sangue, caso haja disseminação, líquido sinovial, das lesões cutâneas e lesão ocular. Quando eu faço a bacterioscopia, quando eu faço a verificação pela coloração de Gram, eu consigo perceber, então, a presença aqui, como vocês vão ver, das bactérias dos nossos coquinhos, tá? Diplococos gram-negativos, eles estão presentes aonde? No lado externo da célula de defesa. Toda vez que a gente faz a análise por gram de uma secreção em que eu tenha Neisseria gonorrhoeae,
sempre vai ter muita célula de defesa, porque o processo inflamatório gerado aqui é muito intenso, certo? As bactérias são essas bolinhas rosas bem pequenininhas que a gente vê ao redor das células. Para fazer a cultura, vou ter que fazer a cultura em ambiente úmido, não posso me esquecer, porque a bactéria é sensível à desidratação. E eu vou fazer, dependendo do meio que eu vou usar praticamente as mesmas condições, tá? No agar chocolate, eu vou fazer incubação a 37 graus, com 5% de gás carbônico ou em anaerobiose. Se eu usar o agar Thayer Martin, eu vou ver, então, já funciona de uma forma diferente, eu já vou fazer a incubação apenas a 5 graus de gás carbônico. Qual a diferença entre esses dois meios? O agar chocolate é um meio enriquecido, certo? É um meio rico em nutrientes, onde as hemácias sofreram hemólise e isso permite o crescimento de vários tipos de bactérias diferentes, não apenas a Neisseria gonorrhoeae. Então, a gente vê aqui nesse primeiro meio de cultura, tá? Que tem a cultura, uma amostra foi semeada e tem várias bactérias presentes. Essa mesma amostra foi semeada posteriormente no Thayer Martin. E aí a gente percebe que no Thayer Martin, que é um meio seletivo para Neisseria gonorrhoeae, o número de bactérias que cresceu a partir da mesma amostra é muito menor. Isso acontece por quê? Porque o Thayer Martin só permite o crescimento de Neisseria gonorrhoeae. Então, todas as outras bactérias que cresceram no agar chocolate, que faziam parte da microbiota vaginal, não conseguiram crescer. Esse Thayer Martin é muito importante para a gente, porque ele facilita a identificação dessa bactéria e impede que as bactérias da microbiota dificultem o crescimento da Neisseria, que já é uma bactéria fastidiosa. Existe também um outro meio, que é um meio de New York City, que nós vamos usar também em ambiente úmido, né? 37 graus, com 5% de gás carbônico. Neste meio, ele tem uma pequena diferença. Além de ser um meio específico para a Neisseria gonorrhoeae, então não permite o crescimento de outras bactérias, como vocês podem perceber, ó, aqui ó, as colônias ficaram escuras, certo? Por quê? Porque esse meio permite a realização da prova da oxidase. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba pingando aqui um reagente em cima da colônia, a colônia vai consumir esse reagente, mostrando para a gente se a bactéria é ou não capaz de realizar a oxidação. No nosso caso, como nós já vimos, a Neisseria gonorrhoeae é capaz de fazer oxidação, então ela é oxidase positiva. Para fazer a identificação, então, como acabamos de dizer, primeira coisa, oxidase, teste, né? Então, a gente vai ver se a bactéria tem o citocromo oxidase, se ela é capaz de fazer respiração. Eu posso fazer no Thayer Martin, né? Ou no New York City. Se eu fizer no Thayer Martin, diretamente, o que eu vou fazer? Eu coloco a bactéria na placa, em cubo, e depois eu adiciono o reagente de Kovacs. Aí aqui eu percebo ó, que ao redor da onde eu coloquei o reagente, que foi colocado aqui num disquinho de filtro, o reagente ele se difunde pelo disco de filtro e assim a bactéria mostra, né, que ela é capaz de fazer oxidação e vai ficar roxa, certo? Outra forma de fazer esse teste da oxidase é em papel de filtro impregnado com tetrametil-P-fenilodiamina. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca já no papel esse tetrametil-P-fenilodiamina e depois eu ponho a colônia bacteriana por cima. Então, eu consigo ver quando muda de cor aqui, ó. Aqui tem a que faz oxidação. Existe a possibilidade aqui em fazer um papelzinho reagente, numa tira reagente, que na verdade aqui neste caso fica parecendo um papel de pH, tá? São outras formas diferentes de conseguirmos fazer o mesmo teste. O importante é saber se faz oxidação ou não. A gente sabe também que ela é catalase positiva, tá? Ela não cresce a 35 graus em agar nutriente, por quê? Porque ela precisa do conteúdo das hemácias para crescer e ali não tem hemácia, certo? Ela é DNase negativa, ela não consegue usar o DNA
e ela é beta-lactamase positiva. O que significa isso para a gente hoje em dia? Que ela está se tornando resistente ao tratamento com penicilina e derivados, que eram os medicamentos usados inicialmente para o tratamento de gonorreia. Além disso, nós fazemos fermentação de açúcares. E aí o que a gente pode perceber, ó. Primeiro tubo aqui, glicose, tá? Aqui, ó, glicose. Aqui é maltose e esse último é a sacarose. Vocês conseguem perceber que a glicose mudou de cor, as outras são iguais. Então, a Neisseria gonorreia, ela só consegue fermentar glicose. Aqui um outro teste, né, que não é um teste em tubo, na verdade aqui é bonitinho porque é uma tira diagnóstica que a gente pode usar, que é vendida comercialmente para isso, para fazer o diagnóstico mais rápido, as séries bioquímicas das bactérias. A gente vê aqui, ó, controle negativo, tá? A gente vê que o único que fica amarelo aqui, ó, é a glicose. Glicose, né? Então, glicose, maltose, frutose e sacarose, tá? Esses não são açúcares, são outras substâncias que a gente pode testar. Então, a gente vê, então, que a nossa bactéria é capaz de fazer a fermentação apenas de glicose. Assim, eu consigo, então, fechar o meu diagnóstico de Neisseria gonorrhoeae e, se ela não for sensível a penicilina e derivados, nós temos que escolher um outro medicamento para fazer o tratamento, certo? Nós também temos a Neisseria meningitidis. Quando nós falamos na Neisseria meningitidis, ela pode ser denominada meningococo. Essa bactéria pode existir na garganta e na região nasofaríngea de alguns pacientes que podem ser portadores e não desenvolver a sintomatologia. Ela também é sensível à desidratação, ela é fastidiosa, imóvel, anaeróbia facultativa e ela tem uma diferença. Ela tem uma endotoxina que está presente em sua estrutura que gera um processo inflamatório intenso. Quais são as manifestações clínicas relacionadas à Neisseria meningitidis? Nós começamos com a meningite piogênica, que seria a meningite clássica, caracterizada por febre, cefalgia, que é dor de cabeça, fotofobia, que significa isso, sensibilidade à luz, o paciente não consegue ficar próximo à luz, e rigidez no pescoço, o paciente não consegue encostar o queixo, certo? Na parte de baixo do pescoço. Crianças pequenas, até os 5 anos, podem apresentar sinais inespecíficos, como febre e vômito. Além disso, essa meningite piogênica, ela costuma deixar sequelas, então ela gera morbidades relacionadas à artrite e surdez. Como eu disse para vocês, essa bactéria pode estar presente na faringe dos pacientes, então ela pode causar faringite. Ela também é relacionada a alguns casos de pneumonia, mas é difícil isso acontecer, mas ela é relacionada a muitos casos de artrite e, finalmente, caso haja disseminação hematogênica, causando bacteremia, isso é uma evolução da meningite piogênica, pode acontecer, então, que esse paciente apresente febre alta, choque séptico e petequias cutâneas. Quando essas petequias cutâneas começam a aparecer na meningite piogênica, significa que a evolução do quadro está indo mais rápido, né? Ou está acontecendo rapidamente, e isso pode ser fatal, principalmente para crianças e idosos. Essas petequias, então, elas podem ser encontradas no corpo inteiro. Para fazer o diagnóstico laboratorial, a gente vai usar basicamente o quê? A gente vai usar líquor e sangue, se a gente pensar na meningite clássica e na bacteremia. Mas nós também podemos usar, se a gente pensar na pneumonia, lavado, broncoalveolar ou escarro. Se nós pensarmos na faringite, nós podemos usar secreção orofaríngea. Se nós pensarmos na artralgia, nós
artrite, desculpa, nós podemos pensar em líquido sinovial. O que nós vemos então aqui, ó? Mais uma vez, como o processo inflamatório gerado é intenso, quando a gente faz uma bacteroscopia com coloração de Gram, a gente vê várias células de defesa e ao redor dessas células de defesa nós vemos os nossos diplococos presentes fora dessas células. Em alguns casos é possível até vê-los por dentro. Então, continuando o nosso diagnóstico, nós temos que fazer o quê? Então, a cultura, então a gente vê aqui como a Neisseria meningitidis cresce no agar de chocolate, ela acaba sendo uma bactéria que apresenta uma coloração esbranquiçada, colônias pequenas, certo? No agar de chocolate, lembrando que no agar de chocolate crescem diversas bactérias diferentes, não é um meio seletivo. Aqui a gente vê como ela cresce no meio de New York City. E aqui de novo, aqui é bonitinho de ver, a gente percebe que a bactéria, quando ela é capaz de fazer a oxidação, a gente consegue perceber que as colônias ficam escuras nessa área que eu delimitei, certo? Esse meio de New York City já é um meio seletivo para a Neisseria que já prova que ela faz oxidação. Para que isso? Para agilizar o diagnóstico. Lembrando que eu vou ter que fazer a incubação em ambiente úmido e 5% de gás carbônico, tá? Para que a bactéria crescer corretamente neste meio de cultura. Para fazer a identificação, então a gente já sabe, ela é oxidase positivo, catalase positivo, ela não cresce em agar, nutriente, a 35 graus, ela é DNase negativo, só que nós temos um problema. Se nós formos pensar que eu tenho que esperar a bactéria crescer no meio, primeiro, certo? Depois disso, eu vou fazer a identificação. São 2 dias para diagnóstico. Como a meningite é uma doença de evolução muito rápida que pode levar à morte, nós usamos uma reação de aglutinação, que a gente pode ver aqui embaixo, tá? Que inclusive pode ser uma reação de aglutinação semi-quantitativa, em que a gente vai verificar a presença da cápsula polissacarídica. A gente vai ter um anticorpo, então, que vai identificar qual é esse sacarídeo presente na cápsula, e isso ajuda na identificação do sorogrupo ou cepa da bactéria, tá? Então, a gente vê, ó, aqui a salina como fica, negativo ou positivo muito baixo, e a partir daqui a aglutinação acontecendo, aqui nós vemos, então, uma amostra bem positiva, como ela funciona, como ela reagiria. E aqui a gente vê a fermentação de açúcares, então. Então, vejam, ó, aqui a gente vê maltose, certo? Destrose, lactose na parte de cima e sacarose. Aqui embaixo são os meios que nós usamos no Brasil. A gente basicamente vai perceber o seguinte: o nosso paciente que tem Neisseria meningitidis, ele vai apresentar a fermentação de glicose e maltose. Frutose e sacarose não são fermentadas pela Neisseria meningitidis. É importante saber que, a partir do momento que o paciente é identificado com Neisseria meningitidis, já vai ser começado um tratamento com antibióticos de amplo espectro, que são geralmente antibióticos utilizados para inibição de metabolismo bacteriano, enquanto o antibiograma não fica pronto, para depois, se for necessário, trocar a medicação para evitar a morte do paciente. Eu não posso esperar o antibiograma sair para começar o tratamento. Neste caso, o correto é usar, assim que identifica no líquor, por aglutinação, a presença da bactéria, que é assim que a amostra chega no laboratório, que isso acontece, eu já devo começar a fazer o tratamento com um agente de amplo espectro para garantir a sobrevida do paciente.